Fala meninos, tudo bem com vocês? Aqui o professor Ronald e eu preparei para vocês uma revisão caprichada de dois assuntos que são muito cobrados em provas nessa época. Soluções, a parte introdutória, coeficiente de solubilidade, né? E a parte final da termoquímica, onde se fala de lei de Hess e energia de ligação. Então, se você assistir essa revisão e depois for fazer uma prova desse assunto, eu te garanto que você vai moer, vai arrebentar na sua prova, beleza? O que a gente vai fazer agora? Eu vou resolver 4 exercícios envolvendo esses assuntos que eu falei para vocês, certo? E aí, antes da gente começar, eu quero pedir para você o seguinte: clica aqui embaixo, ativa o sininho, inscreve no canal, e eu tenho essas 4 questões numa lista de exercícios no meu canal do Telegram. Então basta você clicar aqui embaixo, tem lá o link do Telegram, você vai lá e puxa, vai estar escrito assim, ó, revisão terceira série. Faz esse download, baixa esse arquivo e acompanha a aula e os exercícios junto comigo. Vamos lá então? Então agora a gente vai começar na primeira questão dessa lista que você acabou de puxar aí, ó. E essa questão é uma questão adaptada da UCS, da Católica do Rio Grande do Sul, né? Olha, o enunciado da questão fala o seguinte, ó, olha aqui. Curvas de solubilidade, como as representadas no gráfico abaixo, descrevem como coeficientes de solubilidade de substâncias químicas em um determinado solvente variam em função da temperatura. Todos sabem que a maioria dos solutos variam seu coeficiente de solubilidade em função da temperatura. Aí vem a pergunta: classifique um sistema formado por uma mistura de 1.200 gramas de nitrato de amônio e 400 gramas de água a 70 graus Celsius. Então veja, primeiro de tudo, a questão menciona uma certa temperatura. Qual é a temperatura? 70 graus Celsius. O coeficiente de solubilidade, ó, o gráfico te dá o coeficiente de solubilidade em gramas por 100 gramas de água em função da temperatura. Esse gráfico foi tirado do livro do Brad, né, um livro bastante comum lá no ensino superior. E aqui, ó, como a temperatura é 70 graus Celsius, vamos olhar aqui, ó, a temperatura de 70 graus Celsius, certo? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou marcar ela com um marca-texto aqui, ó. Vamos utilizar um marca-texto, eu vou pegar um verdinho aqui, ó. Tá aqui a temperatura de 70 graus Celsius. Qual é o sal que ele mencionou? Ele mencionou aqui no enunciado, ó, o nitrato de amônio. Aí vem a nomenclatura. Você sabe qual é o nitrato de amônio? Esse sal aqui, ó, nitrato de amônio. Portanto, a 70 graus Celsius, vamos lá na curva do nitrato de amônio. Deixa eu ir acompanhando aqui, ó. Nitrato de amônio, ó, cheguei na curva de solubilidade. Agora eu vou lá no eixo Y, né? Deu uma escorregada aqui, mas não tem problema. Veja aqui, nessa temperatura, o coeficiente de solubilidade do nitrato de amônio é 500. Então, o que significa isso? Que o coeficiente de solubilidade do nitrato de amônio, que é NH4NO3, ele vale 500. Mas ele vale 500 o quê? Olha a unidade aqui, ó. Gramas de soluto por 100 gramas de água. Então, 500 gramas dele, nitrato de amônio, por 100 gramas de água. Isso a uma temperatura de 70 graus Celsius. Então, por enquanto, já foi cobrado de você a habilidade de fazer leituras de gráficos, né? Aquelas competências e habilidades que se cobram, por exemplo, no Enem. A habilidade de saber ler um gráfico. E o que significa dizer que o coeficiente de solubilidade do nitrato de amônio é 500 gramas por 100 gramas de água? Significa isso que eu vou escrever aqui, ó. Significa que 100 gramas de água conseguem dissolver no máximo 500 gramas do sal. Qual que é o sal? Nitrato de amônio, NH4NO3. Formando quanto de solução? Ora, 100 mais 500, formando 600 gramas de solução saturada desse sal nessa temperatura. Eu sempre gosto de colocar essa primeira linha com esses 3 termos. O primeiro termo aqui, ó, a massa de água, que é a referência 100 gramas aqui, ó. O coeficiente de solubilidade, que é o que você achou no eixo Y, e a soma dos dois, que dá a massa de solução saturada naquela temperatura, beleza? Bom, qual foi a pergunta da questão? Ó, ele fala: classifique um sistema formado de 1.200 gramas de nitrato de amônio
e 400 gramas de água. Então ele formou um sistema com 400 gramas de água e também 1.200 gramas do nitrato de amônio, NH4NO3. Veja, se você escrever, montar a sua regra de 3 do jeitinho que eu fiz aqui, não tem nada para você calcular. Veja bem, nós colocamos aqui a massa de água fornecida pelo enunciado e colocamos aqui a massa de sal fornecida pelo enunciado. O que você precisa fazer, na verdade, é usar uma dessas duas informações, calcular a outra e comparar com o que ele deu. Senão você não consegue resolver a questão. Vai aí, essa é a habilidade que você tem que ter para interpretar o texto de forma correta e a questão de forma correta. Quando ele fornece para você a quantidade de água, eu particularmente gosto mais de usar a quantidade de água. Eu acho que fica mais claro na cabeça do aluno para ele entender a questão. Então eu vou apagar aqui, igual já apaguei, vou colocar aqui um x. Quando eu calcular esse x, eu vou calcular o quê? Quanto do sal terá se dissolvido naquela quantidade de água. Esse valor x aqui, vai dar quanto? Vamos ver aqui, Esse valor x vai dar 400 gramas vezes 500 gramas dissolvido por 100 gramas. Então, veja, aqui eu posso simplificar gramas com gramas, aqui eu posso simplificar 2 zeros com 2 zeros. Então, isso aí deu, no final das contas, 4 vezes 500. Quanto dá 4 vezes 500? Dá 2.000. 2.000 gramas de quê? Do sal, que é o nitrato de amônio, NH4NO3. Beleza? Então agora o que você vai fazer? Você vai comparar esse valor que você obteve aqui com o valor fornecido por ele no enunciado da questão, que foram aqui 1.200 gramas do nitrato de amônio. Então vamos entender a questão. Com esses 400 gramas de água aqui, deixa eu até mudar de cor, vou pegar um amarelo agora para você enxergar. Nesses 400 gramas de água aqui, eu acabei de descobrir que eu posso dissolver no máximo 2.000 gramas do nitrato de amônio. Mas ele, no enunciado da questão, forneceu uma massa de 1.200 gramas. Significa que ele dissolveu, ele misturou 1.200 gramas desse sal. Aí eu pergunto para você, se a quantidade máxima que eu posso dissolver é 2.000 gramas e ele colocou lá dentro 1.200 gramas, todo o sal misturado vai se dissolver? Vai. Dá para dissolver mais? Sim. Se todo o sal está dissolvido e ainda dá para dissolver mais, ou, em outras palavras, se a massa de sal dissolvido é inferior ao coeficiente de solubilidade, a solução se classifica como solução insaturada. Então, agora sim, a resposta da questão, a solução será insaturada. Porque a pergunta dele foi, classifique um sistema formado pela mistura, de 1.200 gramas de sal e 400 gramas de água. Então aí você terá uma solução insaturada. Se pedir para justificar, você vai colocar aqui assim, insaturada de acordo com os cálculos acima. Pronto, acabou, resolveu a questão de forma tranquila. Antes de passar para a questão número 2, eu fiz a questão 2, eu improvisei a questão 2 em cima desse mesmo gráfico. Cobrei um outro raciocínio, mas na análise do mesmo gráfico. Mas antes da gente ir para outra questão, aqui é a resposta, esqueci do A aqui. Para outra questão, veja uma coisa, Nessa solução, nós temos, vou colocar aqui, solução. Nessa solução, nós temos a mistura de 400 gramas de água com 1.200, Com 1.200 gramas de soluto, que é o nitrato de amônio, NH4NO3. Veja que nesse caso, a massa de soluto é muito maior. A massa do nitrato de amônio, que é o sal, é muito maior do que a massa de água. E nem por isso o sal é solvente. Então, solvente
não é a substância que está em maior quantidade. Isso é um erro. Cuidado para não cair nesse erro. Solvente é quem dissolve. E se você tem uma mistura de sal e água, é a água que dissolve esse sal, mesmo que ela esteja em menor quantidade. Até porque água é sempre considerado solvente universal. Beleza? Determine a massa de precipitado formado quando se resfria 1.500 gramas de solução saturada de sacarose da temperatura de 85 graus Celsius para 24 graus Celsius. Então, o que a questão perguntou? O que ele pediu para você fazer? Determinar a massa de precipitado formado quando você resfria lá uma solução. Então, veja, lá no coeficiente de solubilidade, na curva, cadê a curva da sacarose? Está aqui a curva da sacarose, ó. Essa aqui que eu estou colorindo de verde é a curva da sacarose. Vamos ver. Qual é a situação? A situação é a seguinte. Nós estamos partindo de uma solução saturada de sacarose, onde eu tenho 1.500 gramas de solução, ou seja, 1.500 gramas é a massa da mistura. Água mais o açúcar, nesse caso é açúcar, né? E a temperatura inicial é 85 graus Celsius. Vamos lá no gráfico, ó. Acha aí 85 graus Celsius, está mais ou menos aqui no meio, ó. 85 graus Celsius. Vamos lá na curva de solubilidade, ó. 85 graus Celsius, está mais ou menos aqui. Então você tem coeficiente de solubilidade igual a 400 gramas por 100 gramas de água. Então aqui, ó, na temperatura de 85 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade vai ser 400 gramas por 100 gramas de água. Aí essa solução vai ser resfriada para a temperatura de quanto? De 24 graus Celsius. Vamos lá no gráfico. 24 graus Celsius está mais ou menos por aqui assim, ó. 24 graus Celsius, ó, vai coincidir aqui, baixou para 200, né? Então, a 24 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade vai ser 200 gramas de açúcar por 100 gramas de água, beleza? Então, nós temos aqui, ó, o nosso sistema inicial, vou colocar assim, ó, inicial, e o nosso sistema final, tá? Existem várias formas diferentes de você responder essa questão. Eu vou colocar a resolução que eu enxergo como sendo a mais simples dela. Não é a mais curta, tá? Não é a mais rápida, mas é a mais simples dela. Vamos analisar primeiro esse sistema inicial aqui, ó. Então, eu vou colocar assim, ó, no início. No início. Veja que no início, o coeficiente de solubilidade, porque a temperatura é 85, é 400 gramas por 100 gramas de água. Então, eu vou escrever isso, olha só. O coeficiente de solubilidade é 100 gramas de água, 100 gramas de água, consegue dissolver no máximo 400 gramas de sacarose, produzindo ou formando 400 mais 100, 500 gramas de solução saturada desse açúcar, beleza? Aí o que acontece, ó? O enunciado da questão fala pra gente que lá existem 1.500 gramas de solução saturada. Solução saturada é esse terceiro membro aqui da minha regra de 3. Então, se eu tenho 1.500 gramas de solução saturada, se eu colocar aqui um valor x e se eu colocar aqui um valor y, x me dá a massa de sal dissolvido, y me dá a massa de água do sistema, certo? Nesse caso, eu preciso dos dois valores, do x e do y. Vou calcular primeiro o x aqui, ó. Esse x vai dar quanto? Vamos ver? X vai dar 1.500, ó, 1.500 gramas vezes 400 gramas dividido por 500 gramas. Aqui, ó, você pode simplificar gramas com gramas. Aqui você pode simplificar 2 zeros com 2 zeros. Então, aqui deu 1.500 vezes 4 dividido por 5. Então, 1.500 vezes 4 vai dar 6.000, né? 6.000 dividido por 5 dá quanto? Deixa eu ver aqui para a gente não perder muito tempo com o cálculo. Olha só, 6.000 dividido por 5. Isso aí vai dar 1.200, né? Então, aqui deu 1.200
gramas de quê? Ora, eu estou calculando x, x é a massa de sacarose, de sacarose. Beleza? Automaticamente esse valor y vai dar quanto? Você pode fazer a regra de 3 ou você pode diminuir. Se a solução total tem 1.500 gramas e 1.200 é sacarose, eu vou ter o restante de água. Ou seja, eu tenho aí 300 gramas de água para totalizar os 1.500 gramas de solução saturada. Concorda comigo? Agora a gente vai para o sistema final. Vou colocar até aqui em cima. Ó. No sistema final, quanto vale o coeficiente de solubilidade? 200 gramas de sacarose por 100 gramas de água. Isso significa que 100 gramas de água conseguem dissolver, no máximo, 200 gramas de sacarose, formando 100 mais 200, 300 gramas de solução saturada. Beleza? Agora, veja. Quanto tem de água no sistema? Ora, no sistema existem 300 gramas de água. Concorda comigo? Concorda comigo que ao resfriar a solução desses 85 graus Celsius para esses 24 graus Celsius, a quantidade de água não muda? Então eu continuo tendo a mesma quantidade de água, que é 300 gramas de água. Se eu continuo tendo 300 gramas de água, nessa nova temperatura, vou colocar aqui um valor A e vou colocar aqui um valor B. Quem é esse valor A? A me dá qual resultado? A me dá quanto de sacarose, a massa de sacarose que continuará dissolvida no sistema, certo? Esse valor A vai dar 300 gramas vezes 200 gramas dividido por 100 gramas, né? Aqui, ó, eu cancelo gramas com gramas, eu simplifico 2 zeros com 2 zeros, deu 300 vezes 2. 300 vezes 2, deixa eu pegar uma cor pretinha aqui, ó. 300 vezes 2 vai dar 600 gramas de sacarose. Então, nessa temperatura de 24 graus Celsius, continuam dissolvidos no sistema 600 gramas de sacarose. Portanto, a massa de precipitado vai ser quanto? Ora, quanto vai precipitar de sacarose? Eu tinha dissolvido quanto? Lembra que a massa de sacarose, vou grifar aqui, ó, era 1.200 gramas de sacarose dissolvido? Então, olha só, eu tinha dissolvido 1.200 gramas de sacarose. Quando eu resfriei a solução, parte da sacarose precipitou e o resto ficou dissolvido. Quanto ficou dissolvido? Nós descobrimos que foi 600. Então, 1.200 menos 600 gramas, que é o que ficou dissolvido, nos dá uma massa de precipitado de sacarose de exatamente 600 gramas. Então, aqui, nós acabamos de concluir que a massa precipitada de sacarose foi, nesse caso, 600 gramas. Então, se você determina no instante inicial a massa de água e a massa de soluto, no instante final a massa de água e a massa de soluto, você consegue responder praticamente qualquer pergunta que seja feita para você numa questão de uma prova ou numa questão de vestibular. Beleza? Tranquilo? Bom, antes da gente passar para a próxima questão, deixa eu te perguntar uma coisa. Se esse vídeo está te ajudando, se esse vídeo está te auxiliando, se eu estou conseguindo fazer você recordar e entender o conteúdo, ele vale um like, não vale? Então, como eu já tinha pedido para você antes, clica aqui embaixo, dá um like, ativa o sininho, inscreve no canal. Sempre que eu postar algum material novo para ajudar você a ter um melhor desempenho na sua escola, você vai ficar sabendo, você vai ter acesso a esse material. E agora, toda semana eu estou postando, no mínimo, um vídeo por semana para vocês. Beleza? Então clica aqui, ajuda a divulgar, que eu ajudo você a ter melhor desempenho na sua escola e depois, consequentemente, na sua prova de vestibular e também no Enem. Beleza? Vamos lá então? Agora eu vou para a questão número 3, olha só. A questão número 3 dessa lista que eu passei para você, por falar nisso, se você chegou agora, essa lista de exercícios que eu estou resolvendo aqui são 4 questões, mas são 4 questões muito bem selecionadas. Ela está disponível para você de graça num canal que eu tenho no Telegram. Basta você clicar aqui embaixo, fuça aqui embaixo que você vai achar link do Telegram. Entra lá no canal do Telegram, aproveita e se inscreve, né? Vai lá no Telegram e procura lá, revisão 3ª série. Aí você vai ter acesso a essa lista em PDF, é só você baixar e acompanhar aqui junto comigo. Vamos lá, agora essa questão aqui fala de lei de Hess. Olha só, a questão 3 de lei de Hess, ela diz aí o seguinte, ó.
O gás hilariante é o N2O. Tem características anestésicas e age sobre o sistema nervoso central, fazendo com que as pessoas riam de forma histérica. Sua obtenção é feita a partir da decomposição térmica do nitrato de amônio, que se inicia a 185 graus Celsius, de acordo com a seguinte equação. Então, essa equação aqui, ó, é a decomposição do nitrato de amônio que origina o gás hilariante, de acordo com o que o enunciado da questão nos disse, né? No entanto, o processo é exotérmico. O que significa isso? Libera energia na forma de calor, né? E a temperatura fornecida age como energia de ativação. Sabemos que as formações das substâncias N2O, água e nitrato de amônio ocorrem através das seguintes equações. Aí ele forneceu para a gente 3 equações. A pergunta é: a quantidade de calor liberada em quilocalorias no processo de obtenção do gás hilariante é quanto? Meninos, essa é a típica questão de lei de Hess, né? O enunciado dá 3, 4, 5, 2 equações e pede para você determinar o ΔH de uma outra equação que aparentemente não tem nada a ver com as equações que ele forneceu para você. Essas equações aqui, ó, essas 3 equações foram equações, vou escrever assim, ó, fornecidas, né? E essa equação aqui, ó, é a equação que eu chamo de desejada, certo? Para você resolver uma questão por lei de Hess, você precisa, primeiro, começar pela equação desejada. Se o enunciado da questão não fornecer a equação desejada, ele vai dizer qual é. Aí você vai ter que montar ela. Então você tem que ter a habilidade de saber montar uma equação química. Nesse caso, nós já temos a equação desejada. Então, qual é a ideia da lei de Hess? Eu vou pegar essas 3 equações aqui, vou me virar com elas aplicando propriedade de multiplicação, de inversão da equação, e eu vou transformá-las em etapas intermediárias para obter a equação desejada como produto final. Se eu conseguir fazer isso, eu resolvi a questão usando a metodologia da lei de Hess. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, antes de mais nada, eu quero chamar a sua atenção para uma informação importantíssima na questão. Veja que na equação 1, olha meu cursor aqui, ó, na equação 1, na equação 2 e na equação 3, o enunciado não forneceu ΔH. Não forneceu. Esses valores de energia aqui não estão escritos separadamente na forma de ΔH. Eles estão escritos inseridos na equação química ou na equação termoquímica. Então você vai ter que interpretar de maneira correta. Veja, nesse caso aqui, ó, e nesse caso aqui, a energia está escrita como um produto. Então entenda dessa forma. Se ele escreveu a energia como sendo um produto da reação, são reações que produzem energia na forma de calor. Quem produz energia na forma de calor é reação exotérmica. Então aqui essa reação tem ΔH negativo, ela é exotérmica, e nesse caso o ΔH dela é menos 57,8 quilocalorias. A terceira reação também produziu energia na forma de calor. Veja que a energia está nos produtos, então produz calor. Ela também tem ΔH negativo e o ΔH dela vale menos 87,3 quilocalorias. Beleza? Vou até apagar aqui o ΔH negativo para não ficar 2 informações iguais. Tá. Agora observa aqui, ó. Nesse outro caso, vou até mudar de cor, ó. Nesse outro caso, a energia está escrita nos produtos de forma negativa. Sabe o que significa isso? Trabalha como se fosse uma equação matemática. Essa energia pode ser escrita aqui, ó, nos reagentes na forma positiva. Então fica N2 mais meio de O2 mais 19,5 quilocalorias. Quer dizer que essa reação, se a energia está nos reagentes, ela absorve energia na forma de calor. Se ela absorve energia na forma de calor, o ΔH dela vai ser positivo, quer dizer que ela é endotérmica sim, e o ΔH dela vai ser 19,5 quilocalorias. Então, você precisa saber interpretar de forma correta essas equações
para que você não se confunda e não erre a questão de bobeira. Então, a partir de agora, como eu já tenho valores de ΔH, eu posso desprezar essa parte da equação, essa parte da equação, essa parte da equação. Até porque, para vocês, é muito mais confortável trabalhar com o ΔH da reação, que vocês estão mais acostumados e não erram por causa disso. Então, agora sim eu vou começar a resolver a questão por lei de Hess. Veja, nós sempre começamos tendo como parâmetro a equação desejada. Então, presta muita atenção nisso agora. Ó. Eu vou grifar de cores diferentes aqui para você ver. Nós precisamos de 1 mol de nitrato de amônio sólido nos reagentes da reação. Nas reações que ele forneceu, tem o nitrato de amônio? Sim. Cadê ele? Está aqui, ó. Está aqui o nitrato de amônio. Eu quero 1 mol. Tem 1 mol? Sim. Então a quantidade 1 mol e 1 mol está correta. Só que eu quero ele nos reagentes. Ele está nos reagentes? Não, não. Ele está nos produtos. Para fazer ele virar reagente, você vai pegar essa reação e inverter. Inverte essa equação. Como é que ela fica? Vai ficar assim, ó. NH4NO3, que é o nitrato de amônio. NH4NO3, ele é sólido, né? Que reage produzindo N2 gasoso mais 2H2 gasoso mais 3 meios de O2 gasoso. O ΔH dessa reação aqui que eu acabei de escrever, ele vale quanto? Ora, a reação era exotérmica. Como eu inverti, ela vira endotérmica. Então ele vai para mais 87,3 quilocalorias de energia. Beleza? Vamos continuar então. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma outra cor de marca-texto aqui, ó, vou pegar esse verde aqui que eu não usei ainda. Ó. Eu preciso de 1 mol de N2O nos produtos da reação desejada. Cadê o N2O, que é o gás hilariante? Lembra que ele chama aqui, ó, de gás hilariante? Está aqui o N2O. Veja, eu quero 1 mol nos produtos, já tem 1 mol nos produtos. Então está do jeito e na quantidade que eu quero. Não precisa mexer na primeira equação. Então eu vou pegar a primeira equação e conservar. Ó, conserva. Só copia a equação. Ó. N2 gasoso mais meio de O2 gasoso, que reage produzindo N2O gasoso. O ΔH dessa equação que eu acabei de escrever vale mais 19,5 quilocalorias de energia. Beleza? Bom, continuando agora, veja, eu vou pegar outra cor de marca-texto, vou pegar esse laranja aqui. Ó. Nós precisamos de 2 mols de água nos produtos da reação. Veja, nas reações que nós já escrevemos não tem água. Ou seja, toda a água que eu vou colocar agora vem dessa equação do meio aqui, ó, dessa reação. Só que eu preciso de 2 mols de água e aqui só tem 1 mol de água. O que eu preciso fazer? Pega a segunda reação e multiplica por 2, já que eu não preciso inverter ela porque a água está no lugar certo, está nos produtos da reação. Então multiplica tudo por 2 aí, vai ficar assim, ó, 2H2 gasoso mais 2 vezes meio dá 1, né? Então 1O2 gasoso que reage produzindo 2 mols de água gasosa. O ΔH dessa reação vai dar esse valor aqui vezes 2. Como eu não inverti, eu não troco sinal, né? Então vai ficar menos 57,8 vezes 2. Aí no final você faz a conta. Quilocalorias, ok? Agora que eu vou verificar se eu consegui acertar a questão. Por quê? Porque eu vou somar essas equações e obter a equação global. Na hora que você obtiver a equação global, o que pode ser simplificado aí? Ó? Primeira coisa, ó, 2H2 com 2H2. O que mais pode ser simplificado aí? Ó? Veja, quanto dá meio mais 1? Meio mais 1 dá 1,5. Concorda comigo que aqui também é 1,5? Então eu posso simplificar 1,5O2 com 1,5O2. Tem mais alguma coisa aí que pode ser simplificada? Procura que tem sim. Veja, olha aqui, ó. Posso simplificar N2 com N2. Como agora não dá para simplificar mais nada, a reação global fica assim, ó. NH4NO3 sólido que reage produzindo
N2O gasoso mais 2 mols de água gasosa. O que eu quero que você observe agora? Veja essa equação que nós obtivemos aqui. Ela corresponde à equação desejada? Se ela corresponde à equação desejada, estamos no caminho certo. Se não, provavelmente a gente errou alguma coisa. Confere. Ela corresponde à equação desejada? Sim, ela corresponde à equação desejada. Se ela corresponde à equação desejada, para você determinar o ΔH dessa reação, por lei de Hess, você vai somar as variações de entalpia das etapas intermediárias do processo. Então, isso aqui vai dar um ΔH de menos 8,8 quilocalorias. Ou seja, acabamos de descobrir quanto vale o ΔH dessa reação e a quantidade de calor liberada é exatamente 8,8 quilocalorias. Por isso que a resposta está na letra A dessa questão. Tudo bem? Beleza? Tranquila, né? Então, sempre a reação desejada é o seu ponto de partida para resolver a questão por lei de Hess, né? Vamos lá para a nossa última questão da revisão da aula de hoje? Essa última questão vai falar de energia de ligação. Ó, enunciado. Utilize as energias de ligação da tabela abaixo para calcular o valor absoluto de formação em quilojoules por mol do cloroetano a partir do eteno e do HCl. Veja que ele mencionou aqui, ó, vou até colocar de outra cor para você ver. Ó. Veja que ele mencionou aqui uma reação orgânica, né? Qual é a reação orgânica que ele está obtendo, que ele está mencionando? A formação do cloroetano a partir de eteno e do HCl. Eteno, vamos começar pelos reagentes. Ó. Eteno é o primeiro reagente, está aqui ele. Ó. Eteno é um hidrocarboneto de 2 carbonos e uma dupla. Então está aqui, ó. Está aqui o eteno. Ele é gasoso a temperatura ambiente. Reagindo com HCl, o cloreto de hidrogênio, que é gasoso também a temperatura ambiente. Deixa eu colocar a ligação aqui, ó. HCl gasoso. Nessa reação, você vai ter uma adição, e essa adição produz esse composto aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você entender o que vai acontecer. Quebra-se a ligação π, um hidrogênio entra num carbono, o cloro entra no outro carbono. Normalmente, o hidrogênio é positivo, o cloro é negativo, né? Normalmente a porção positiva entra no carbono mais hidrogenado. Lembra a regra de Markov-Nikov? Como aqui não tem carbono mais hidrogenado, o produto formado é um só. Então o produto formado vai ser assim, ó. HCCH, o hidrogênio de baixo que já estava, o hidrogênio de baixo que já estava. Vou colocar o hidrogênio nesse carbono aqui, ó, como eu fiz no início, ó, e o cloro no primeiro carbono. Pronto, esse é o produto dessa reação. Veja, o que a questão pediu para você é que você calcule, que você determine o ΔH dessa reação aqui, ok? Então, nesse caso, a primeira habilidade que foi cobrada de você é você saber montar a equação orgânica, né? A reação orgânica de adição de HCl ao eteno. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos determinar a variação de entalpia dessa reação utilizando as energias de ligação que foram fornecidas na tabela, né? Veja, aqui nos reagentes da reação, ó, aqui nos reagentes da reação, a gente vai quebrar ligações, então eu vou calcular a entalpia da quebra das ligações, e aqui nos produtos da reação, a gente vai determinar a entalpia da formação das ligações que foram realmente formadas. Só que antes, eu quero que você observe uma coisa, ó. Vou colocar uma cor aqui bem destacante, vou colocar esse roxo. Observa essa ligação aqui, ó. Ela está aqui, ó. Essa ligação aqui está aqui. Essa ligação aqui está aqui. Essa ligação aqui está aqui. Concorda comigo que essas ligações que eu destaquei de roxo estão presentes tanto antes quanto depois da reação? Eu não preciso contabilizar essas ligações. Basta eu ir direto nas ligações que foram quebradas e que foram formadas durante o processo. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai começar agora. Veja, vou pegar um azul aqui. Ó. Eu tenho aqui nos reagentes da reação essa ligação aqui, ó, carbono-carbono sendo quebrada. Então eu estou quebrando uma ligação C
dupla C. Quanto vale a energia da ligação C dupla C? É uma ligação só, e C dupla C, ó, ela vale 609 kJ por mol. Então aqui vai dar 609 kJ de energia. Também preciso romper aqui, ó, uma ligação hidrogênio-cloro, né? Então aqui, ó, uma ligação HCl. A energia envolvida nisso vai dar 1 vezes hidrogênio-cloro, olha aqui, ó, 431 kJ por mol. Então 1 vezes 431 kJ de energia. Tem mais alguma ligação para ser quebrada nos reagentes? Não. Então soma para obter a equação global. Ora, somando aqui para obter a equação global, a gente tem a entalpia envolvida na quebra, no rompimento das ligações. Quanto vai dar isso daqui? Ó? 600 mais 400 dá 1.000, 31 mais 9 dá 40. Né? Então vai dar 1.040 kJ de energia. Agora, importantíssimo, ó, esse valor aqui ele é positivo. Por que ele é positivo? Porque toda quebra de ligação corresponde a processo endotérmico, beleza? Toda quebra de ligação é endotérmica. As ligações se quebraram e agora, para formar produtos, novas ligações serão formadas. Quais são as novas ligações que serão formadas nos produtos? A primeira é essa daqui, ó, a ligação simples entre dois carbonos. Então, vai se formar uma ligação carbono-carbono. Para se formar uma ligação carbono-carbono simples, a energia, só que agora liberada, vai ser essa daqui, ó, 345. Então, aqui 1 vezes 345 kJ de energia. Que outras ligações estão sendo formadas? Essa daqui, ó, é a ligação carbono-cloro. Então, uma ligação carbono-cloro está sendo formada. A energia envolvida nisso vai dar 1 vezes carbono-cloro, está aqui, ó, 339. Então, 1 vezes 339 kJ de energia. E outra ligação que também está sendo formada é essa daqui, ó, a ligação carbono-hidrogênio. Então, está sendo formada uma ligação carbono-hidrogênio. E a energia envolvida nisso, carbono e hidrogênio, olha aqui quanto ela vale, ó, 413 kJ, 1 vezes 413 kJ de energia. Soma agora para você obter a entalpia da formação das ligações novas. Então você vai somar aí, ó, 345 com 339, mais 339, mais 413. Somando aqui para a gente não perder tempo, isso aí vai dar 1097, ó, 1097 kJ de energia. Esse valor de energia agora, ele obrigatoriamente é negativo. Por que ele é negativo? Porque toda a formação de ligações corresponde sempre a processo exotérmico. Então aqui, ó, processo exotérmico, ok? Como o objetivo da questão é calcular o ΔH dessa reação, o ΔH é a soma desse valor com esse valor. Soma do jeito que está aí, com o número e tudo, com sinal e tudo. Então vai ser mais 1040 kJ mais menos 1097 kJ. 1040 positivo com 1097 negativo dá um ΔH de menos 57 kJ por mol. Então o ΔH dessa reação aí, determinado utilizando-se as energias de ligação, é negativo, ela é exotérmica, de 57 kJ por mol. Beleza? Então aí nós resolvemos essa questão por energia de ligação. Aqui no meu canal eu tenho até mais exercícios resolvidos desses assuntos que nós falamos nessa aula de hoje, tanto de soluções quanto de termoquímica. Eu vou deixar aqui um link para você de algum vídeo que eu tenho de alguma questão resolvida para você dar uma revisada. É bom você continuar assistindo para você melhorar aí o seu conteúdo em termoquímica e também em soluções. Beleza, meninos? Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Estude essa aula e tomara que você faça uma boa prova. Tchau, tchau e muito obrigado.